Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num PovoCast recebendo um dos caras que eu mais admiro nesse mercado digital. Eu tive a honra de esbarrar com ele, trombar com ele no evento lá do Fórmula, lá atrás, mas eu não tinha a menor noção de que esse cara seria uma das maiores referências de empreendedorismo digital. Ele que tem diversas fontes de receita na internet, trabalha com todo tipo de produto digital, é escritor, autor de best-seller, autor do Primeiro Milhão, autor do Imigrante Legal e do Hackeando Tudo, que eu comprei esse livro, consumi esse livro freneticamente. Ele que já morou em mais de 100 países pelo mundo, milionário na internet, eu tô aqui com ele, Rayan Santos. Tamo junto. Porra, que honra, moleque. Honra é toda minha. Porra. A gente é Rio de Janeiro pra caralho. Hoje é raiz, né? Ah, certeza. Apesar da minha cara de almofadinha hoje. Mas tamo aí pra isso. Aí, hoje vai ter polêmica aqui, mas a gente vai falar muito sobre a tua história, né, cara? Porque tu tá sempre aí expandindo o teu público, uma geração cada vez mais nova te conhecendo, tá? É sempre bom a gente contar a tua história. Quem é o Rayan Santos? Conta pra essa molecada aí que tá te descobrindo agora, ali jogando no Google. A real, quem é o Rayan Santos? Quem é o Rayan Santos? Rayan Santos é o rei Midas negro do Brasil. Tudo que ele toca vira ouro. E a pessoa que ele toca também vira ouro. Bom, basicamente eu nasci e cresci no bairro da Vila da Penha. E a metade da minha infância foi em Bom Sucesso, porque meus pais trabalhavam, então eu fui criado pela minha avó num ambiente bairro carente, zona de risco, só que eu era meio playboy. Então eu era uma pessoa que circulava nos dois mundos e, e que desenvolveu uma inteligência social muito acima da média, que acabou se traduzindo no que eu faço hoje, que é basicamente eu leio pessoas, eu vejo o que elas precisam e eu vou lá e eu jogo lá, ó, tá aqui a tua solução. Então, tudo que eu faço em termos de conteúdo, ele é baseado em cima das necessidades do público que está ali. Então, meu principal diferencial de qualquer outro player do mercado e o que me fez ter tanto resultado em tão pouco tempo e mesmo sem um padrinho, sem aliados, foi, cara, eu escuto meu cliente caraca, eu passo o dia interagindo com meu cliente no direct. São 1.500, 2.000, já contei 3.000 mensagens em um único dia. E é ali a gente sente a temperatura do público e o cliente diz o que ele precisa. No início, ele queria ter liberdade e aprender como é que viajava o mundo. Aí depois, ele queria aprender a monetizar o Instagram. E aí depois, ele queria aprender a monetizar o YouTube. E aí depois, ele queria aprender a lançar seu próprio curso online. E aí depois, ele queria uma plataforma para lançar o curso online dele, porque o Hotmart cobrava 10%. Camaleão. E aí a gente vai escutando essas pessoas, vai adaptando e criando produtos ali. Não adianta a pessoa pensar pra caramba, desenvolver um produto e chegar e jogar ali, não tem público para ele. Eu faço sempre o caminho inverso. Eu escuto meu público, o que ele pede. E lembrando, a outra pergunta, esse cara tem dinheiro para isso? Cara, eu tenho muita demanda de, molecão de 13, 14 anos e de mulher. Só que eu sei, dentro da minha base, o meu cliente não é o cara de 13, 14, 15 anos e nem mulher. Eu tenho 2% de clientes do sexo feminino. Então, eu meio que esqueço esses dois tipos de público e foco exatamente ali naquela galera que eu sei que precisa do que eu vendo e, mais do que tudo, ela tem dinheiro para comprar o que eu vendo. Não tem consciência, né? Exatamente. Tipo, não adianta vender para pobre. Perder tempo com uma fatia que não é interessante para você. Exato. É perda de tempo para mim, para minha equipe. E os caras, não, Rayan, você tá se agregando. Não, porque 98% do meu conteúdo é gratuito. Mas vamos lá. Hoje, 33 anos, um cara polêmico aí que, né, tem grandes cases aí de tretas na internet, né? A gente teve aí com Thiago Nigro, Érico Rocha, Felipe Neto, alguns por aí, que a gente fala que a gente morre de rir, e eu confesso, eu adoro. Mas o Rayan de 10 anos atrás, ali aos 23,
talvez antes ainda de entrar nesse mercado digital, né? Como é que você via esse Ryan de 10 anos atrás? Porque ele não tinha ainda essa compreensão toda de público, essa velocidade de acompanhar todas essas transformações de produtos digitais. Como é que você estava ali nessa fase, na tua transição ali para, não sei se já era já para o mercado digital? Ryan, de 23 anos, ele era um frustrado. Por quê? Porque o Ryan, de 23 anos, era o cara que fez tudo certo. O cara que passou num bom vestibular, o cara que fez uma faculdade, na verdade, fez 3 faculdades, que fez estágio, que conseguiu um bom emprego numa multinacional ganhando em dólar. Era tudo o que a sociedade, o que a família de qualquer pessoa podia esperar para um jovem de 23 anos em 2013. Só que, graças a Deus, eu dei o clique na minha cabeça muito cedo de ver, cara, esse tipo de vida não é para mim. De ir para escritório, tomar desaforo do chefe, fazer politicagem de escritório. Falei, cara, isso aqui não é para mim, eu não fui feito para isso, eu fui feito para trabalhar com criatividade. Mas é porque tu não queria ser CLT ou esse lobbyzinho de Cara, não puxar saco de existia, chefe? mas não existia muito essa coisa de empreendedor, não estava na moda. A outra opção era para ser CLT dentro de empresas techs que estavam ali nascendo e começando a contratar a gente pagando tão bem quanto as pessoas no mercado financeiro. Então era a época de Google, Facebook, o próprio Amazon começando a contratar ali nas grandes faculdades dos Estados Unidos. Só que no meu caso, eu comecei com... Cara, eu dou essa dica para o pessoal que está meio frustrado com seu emprego de 9 às 5, é side hustle. Tipo, você trabalha de 9 às 5 na coisa que paga teu aluguel, na coisa que, pô, paga tua comida. Mas você tem outras 16 horas no teu dia para fazer outra parada. Não precisa ser o suficiente para sobreviver, né? Exato. E nessa época, cara, eu comecei um canal chamado Fanfarraian. O que eu fazia? Sem pretensão, ou já com alguma ambição ali por trás de... Cara, meu sonho era ser escritor nessa época. Então eu contava histórias através de vídeo. E nessa época, cara, se você parar pra pensar, os youtubers de 2013, eles faziam por amor. E é exatamente por isso que eles estão tão decamilionários, e alguns, como o Felipe Neto, centimilionários hoje em dia, porque eles não começaram aquele bagulho ali para ganhar dinheiro. Era tudo hobby, tudo por amor. Genuíno. Genuíno, entendeu? Então, nessa época, eu gravava um vídeo por semana, eu mesmo editava, e, cara, quando o vídeo dava 50 views, 100 views, eu ficava muito feliz. E assim, as férias, ou sei lá, eu trabalhava muito em outros países, porque eu cobria a América Latina inteira pelo banco Citi, então eu acabava no tempo off das viagens, gravando conteúdo de viagem também. Mas o que aconteceu? Eu peguei aquela birra de, você é youtuber, igual tipo, você é blogueirinho. Eu sempre digo, muita gente ficou pelo caminho porque escutou as vozes. Abalou a crença. Ô youtuber, ô blogueirinho. Cara, hoje em dia, se você disser que é youtuber, a pessoa sabe que grana você tem. Exato. E eu sempre falo, até pra galera que quer crescer canal, quer realmente levar a sério, porque o sonho de todo jovem abaixo de 18 anos hoje em dia é ser youtuber. É streamer, youtuber, né? Exatamente. E assim, cara, é um trabalho fácil. Por quê? Eu não conheço uma pessoa que trabalha 8 horas por dia com o YouTube e ganha menos do que 10 mil reais. Entendeu? Então, que adianta a pessoa ir para um trabalho normal, infeliz, às vezes e ganhar pressão dos pais, se, olha só, você se dedica ali 8 horas do teu dia para ou escrever roteiro e botar alguém para dublar, ou você mesmo escrever roteiro e gravar, ou você streamar 8 horas por dia, 1 hora o negócio vai virar.
Mas no início é sozinho mesmo, né, cara? Não O tem como. Mr. Beast é, tipo, quase bilionário em dólar hoje em dia e ele não teve mais de 100 views nos seus primeiros 100 vídeos. Ele fazia e tava ali. Então, esse Ryan de 23, o que ele poderia dar de conselho para um moleque hoje, Dá geração o Z, salto, dá o salto antes. pra dar aquele empurrão nele? Geração Z não precisa de faculdade. Depois que foi inventado o Wi-Fi, as faculdades perderam totalmente a sua função na sociedade. Porque a geração Z e até o pontinho final da geração Y, eu diria a pessoa que nasceu depois de 1995, ela é autodidata. Porque quando ela acendeu por gente, já existia Google. Então, enquanto eu e você já, para correr atrás de conhecimento, a gente consultava a bibliotecária, a professora, Acadêmica, né? Até aquela... sua mãe, sua avó, perguntar, não, o pessoal da geração após a nossa, eles iam direto na fonte. Autodidatas. Ah, tem profissões que você precisa de faculdade? Sim. Pô, você não consegue ser advogado sem diploma e sem OAB. Você não consegue ser engenheiro médico. Mas todas as outras profissões, você não precisa. E assim, faculdade é basicamente um curso profissionalizante para ganhar dinheiro. As faculdades não ensinam a ganhar dinheiro. E aí foi a veia do mercado que eu peguei. Olha só, cara. Eu não acredito em faculdade. As faculdades brasileiras não ensinam a ganhar dinheiro. Não tem mercado. O meu mercado é, cara, eu vou ensinar essa molecada jovem a ganhar dinheiro. E é muita gente, né, Ryan? Diploma na mão, que fica frustrado dessa sensação de vazio em casa. Porra, fiz a escolha errada, né? E eu fui essa pessoa. Cara, eu ganhava $10.000 por mês, com 23 anos. E eu estava vazio e frustrado. Eu tinha essa sensação aí. Eu tinha exatamente essa sensação. Porque eu estava mal no trabalho, eu chegava em casa, eu não olhava na cara dos caras que dividiam apartamento comigo. Então era uma situação muito ruim, eu não tinha para onde fugir. Entendeu? Só que assim, por eu ter passado por esses perrengues com 23 anos e ter entendido naquela época que, putz, o meu chefe, ele é 21 anos mais velho que eu. E eu olhava assim, cara, daqui a 21 anos eu não quero ser igual a esse cara. Eu não quero ter a vida que ele tem. Então, eu estou no lugar errado. Eu vou ter que mudar, eu vou ver outra parada para eu fazer. Não é o teu propósito, né? Não era. E aí, a coisa mais importante, sacuda a se fazer, é a pessoa, ela sai do trabalho sem ter nada ali alinhado. Isso aí é o que separa os homens dos meninos. Pô, você pediu uma demissão de um trabalho, tendo um outro trabalho alinhado, é corajoso. Mas não tão sacuro quando você pedir demissão de um trabalho sem ter nada ali. Isso é um ato de fé. E quem vive de fé não tem medo. Um ato de coragem e, cara, se essa pessoa continua, ela vai se dar muito bem. Porque ela tá indo contra a maré e ela tá acreditando nela mesma. No pescoço, né? Vamos lá, isso aí eu tinha 23 anos. O meu negócio começou a dar certo com 28. Entendeu? Como é que foi voltar pro Brasil e assumir essa mudança com a tua família, com teus pais? Foi difícil? Como é que foi? Foi difícil, mas eu sabia que eu tava plantando coisa pra algo maior. Foi difícil pra caraca. Porque, cara, eu tinha minha independência, eu morava em Times Square, eu ganhava $10.000 Não, por sempre mês. foi uma ascensão, né? Você passou pelo esporte, né? Jogador de Eu futebol, já fui da seleção, de caramba, mas assim, nessa época aí de transição da CLT para testar coisas, para até dar certo na internet, cara, eu vi muita gente passando, me ultrapassando. É como se eu estivesse numa estrada na linha amarela e eu andando de fusquinha com um monte de BMW passando voado do meu lado. Mas meu fusquinha, cara, tava ali na consistência dele, sabendo que uma hora ou outra eu ia chegar na barra. Literalmente, uma hora ou outra eu vou chegar na barra. Mas demorou, cara, demorou um tempo. 2013 eu voltei, 2014 eu tentei
startup, tentei um monte de coisa. Validação sem prazo, né? Tu sabe que alguma hora vai acontecer, mas tu não sabe. Aí eu tentei, cara, tudo que... Resiliência. Não, e outro bagulho. Hoje, eu bato de frente com golpes de internet, com bandidos de internet, porque eu caí em todos esses golpes lá atrás. Já caí em aposta, já caí em criptomoeda, já caí em cassino online, já caí em pirâmide de marketing multinível, já caí em afiliado, já caí em PLR, já caí um monte de esquemas para dizer, olha só, dropshipping, você vai ficar rico rápido. Aí eu ia lá Não. É o canto da sereia. É o canto da sereia. Então, eu paguei esse pedágio entre 2013 e 2015, vendo muita gente entrando e saindo e vendo, olha só, cara, tudo isso, tudo que tem essa estrutura aqui, cara, foge. E eu falei isso no primeiro capítulo do livro Primeiro Milhão, que é o bagulho da Ferrari e do HB20. As pessoas caem em golpes porque acham que estão andando de ônibus, vão fazer isso aqui e vão para a Ferrari. E quem realmente se dá bem é o cara que anda de ônibus, depois ele começa a andar de Uber X, depois ele pega uma grana para andar de Uber Black, depois ele compra o HB20, e do HB20 ele vai pro Corolla, do Corolla ele pega um 320i, e depois um Porsche, e depois a Ferrari. Processo. Entendeu? E é muito difícil explicar para essa galera. E assim, entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa cai no golpe, cai em outro golpe, outro golpe, outro golpe. Mais recentes respeitam menos o processo, são mais imediatistas, ou querem se aposentar cada vez mais rápido e pulam etapas? É a primeira geração na história onde o filho ganha mais que o pai. Você parar pra pensar, geração Z é a primeira geração da história onde o filho ganha mais que o pai. Então aquela coisa de autoridade, de escutar e de respeitar é muito difícil. Por quê? Por que o filho ganha mais que o pai? Porque o filho, ele está ligado nas tendências de internet. E a geração do pai, ela é meio que excluída digitalmente. Então, se o filho acordou cedo para o mundo e estruturou a vida e a carreira dele para se posicionar no digital, cara, ele ganha mais que os pais. E assim, já passaram mais de bizarro, né? 4, 5 mil alunos na Kobe e, sei lá, mais de 20 mil alunos em curso online que eu tenho. Assim, eu tenho mais... Porque assim, meus alunos de curso online não têm acesso a mim. Tem acesso a mim quem é da Kobe. E eu participei da vida dessa galera e muita gente ali aposentou os pais, muita gente, a grande maioria ganha mais que os pais exatamente por isso. Por quê? Os pais... Cara, tem até um ou outro que tem pai empresário. Só que o pai empresário ele é dono de, um comércio local. E o comércio local, você tem imposto mais alto, você tem custo de pessoas, Total. você tem custo de aluguel. Então, o filho que tem um negócio digital, ele tem uma margem muito mais alta que o pai. É porque acho que tem esse conflito que você falou natural de gerações, né? Uma geração acadêmica, de aposentadoria, de chegar com diploma. É isso. E uma geração velocidade de informação, né? A todo instante, intensa, plugada, né? Autodidata. E você vê essas duas, assim, uma vindo de uma relação muito empresarial, né? Empresário, e a gente se transformando em empreendedor, né? Talvez empreendedor seja uma das únicas profissões que tem dor já no próprio nome. E a molecada empreendendo em diversas frentes, velocidade, daqui a pouco tá ganhando mais que o pai, senta na mesa de jantar com o pai e fala assim, papai, deixa que eu seguro aqui esse mês. Tu lembra você quando começou a ganhar um dinheiro grosso, assim, teu primeiro milhão, o que isso representou na tua família, assim? Uma merda. Foi a pior coisa. Foi. Pior coisa. E assim, eu faço terapia até hoje pra curar isso, porque não seja pai dos seus pais. A gente que vem de baixo, a gente tem meio que uma tendência de jogador de futebol, de que quando ganha o primeiro salário, fecha o primeiro contrato, vai lá comprar uma casa e um carro para a mãe. Só que, cara, nossa ordem na constelação familiar, a gente é sempre inferior aos nossos pais. Então, toda vez que você tenta trocar de lugar com os seus pais, sempre dá merda.
Sempre dá merda. E aí a outra coisa muito comum, lidando com esses jovens bem-sucedidos que eu lido, cara, a gente entendeu que todo mundo precisa de terapia, e a gente colocou a Kim lá, a Rafa Maneiro. também tá presente, como se fosse o Billions. Já viu o Billions? Sim, sim. A Billions tem uma psicóloga dentro do escritório. A gente tem psicólogo, dois psicólogos muito respeitados no mercado brasileiro, tá? Psicólogos de pessoas de altíssima performance e altíssimo patrimônio que estão ali sendo mentores, respaldando aquela galera ali. Porque, cara, você ter muito dinheiro, muito jovem, a primeira merda que você tem de fazer é tentar ser pai dos seus pais e inverter essa ordem familiar. E entrando Eu nunca vi isso dando certo. né? Eu nunca vi Dá isso mais dando do certo. que... Exato. Pô, pagar uma conta de casa? Legal. Pô, levar pai e mãe para viajar? Legal. Quando eu passei pro nível de, olha só, agora tá comigo, putz, só trouxe problema para mim e pra minha família. Então, você que tá aí pensando nesse modo jogador de futebol, de que, cara, eu vou aposentar minha mãe, meu pai, cara, foca em você primeiro. patrimônio e tal, mas cuidado com mesada, né? Passa cuidadinho, Isso. Não deixa... algo meio que, tipo, brincar, desafiar Deus, entendeu? Porque você tá se colocando acima de quem é seu superior na hierarquia divina. Nós somos filhos dos nossos pais e nós temos que ser tratados como filhos, beleza? Pô, você tá superior a eles no dinheiro, mas todo o resto, ele continua tá num nível acima seu. Isso aí. Foda. E aí, esse primeiro momento começou a ganhar grana. Como é que foi? Foi com livro? Foi com produto digital? Você começou a fazer um faturamento? Vou botar 1 milhão logo, que aí fica mais fácil, né? 1 milhão? Eu não tinha curso online, não, cara. Basicamente, Fazendo os vídeos, né? Não, eu fazia 100 stories por dia rodando o mundo e eu gerava uma demanda nas pessoas de que, cara, putz, como é que esse cara consegue viajar o mundo, transar pra caramba e ganhar dinheiro? Então, eu gerava essa curiosidade nas pessoas e vendia uma mentoria de 1 hora no Skype. E essa mentoria custava R$400. E fui acumulando pessoas na fila de espera dessa mentoria a R$400 e subi para 700. E aí, chegou um momento que tinha, sei lá, 15 pessoas e eu tava de saco cheio de dar a mesma mentoria todos os dias, falar das fontes de renda, falar sobre como é que eu conseguia ter aquela liberdade mesmo de pular de país em país e comer gente em cada país, entendeu? E eu mostrava. Tinha dia que eu não executava, mas eu tinha uma pasta de calcinha que ficava jogada no chão. E aí eu falava, opa, mais uma hoje, mas tava no álbum das calcinhas, entendeu? Mas era porque aquilo, você parar pra pensar, cara, toda venda tem a ver com sexo. Especialmente para esse público-alvo que eu tenho. E aí, a minha mentoria foi ficando cada vez mais cara. Para R$1.500 a hora, R$3.000 a hora, R$5.000 a hora. E aí chegou um momento que passou a ser R$10.000 a hora. E eu falei assim, cara, eu não valho R$10.000 a hora. Não valho R$10.000 a hora. Mas foi uma crítica sua? Eu falei, cara, eu tô sob muita pressão. Você sabotando, assim? Eu tô sob muita pressão. Síndrome de impostor. Sob pressão pra caramba, por quê? Vamos voltar um pouco à fita. A partir dos R$3.000 a hora, vinha o call e a presença da pessoa no grupo. Então tinha já um acompanhamento. E aí era fazer parte de um grupo que eu chamava de Mastermind, mas eu não podia chamar de Mastermind, até tomei um processo disso daí. Participava desse grupo, e aí foi ficando... Com 10 mil eu falei, cara, eu preciso entregar mais coisa. Aí passou a ter evento todo mês. Um no Brasil, aí na época passou para R$15.000, vamos fazer evento no exterior. Mas então o primeiro milhão... Rápido aí, né? Tipo, mas o primeiro milhão veio disso. Mas ali você já tinha noção, assim,
tô curtindo a vida ou, tipo, já eu sou um nômade digital, isso aqui já é uma metodologia que eu tô criando, tô vivendo, já tô ensinando que eu tô dormindo, acordando e vivendo. Já tinha essa noção, assim? Porque, tipo, as pessoas tinham aquela curiosidade de entender, cara, como é que esse menino, ele conhece gente em todos os países. Ele sai pra night todo dia, ele tá sempre feliz durante o dia explorando as cidades e conhecendo gente. E aí no outro dia ele tá em outro país. Porque nessa época eu tinha fonte de renda, eu tinha link de afiliado, eu rodava tráfego, eu tinha meus livros, tinha meus audiolivros, tinha uns cursos online no Udemy, mas não era de lançamento, eram uns cursos que eu gravei com iPhone 4, com áudio ruim, com o conhecimento que eu tinha na época, eu ensinava nego a estudar no exterior, porque assim, eu falei, cara, Era o que você o fazia. que eu sei melhor que todo mundo, cara? Eu passei no vestibular da universidade top 1 do mundo no que eu faço, então eu vou ensinar isso aqui. Primeiro brasileiro, né? Alguma coisa Não, assim. tinha brasileiro pra caramba, primeiro negro. Primeiro negro brasileiro da história a passar nisso aí, mas brasileiro, cara, tinha herdeiro, herdeiro de banco, herdeiro da família do Banco Itaú, herdeiro Zogby, herdeiro Chateaubriand, um monte de herdeiro. Mas assim, preto, origem pobre, eu fui o primeiro. E aí, voltando, eu tinha várias fontes de renda e eu passava, na época, sei lá, era 30, 40 fontes de renda, e eu dizia, ó, eu ganho dinheiro assim, 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 assim. A maioria das calls era isso. As outras, pô, Ryan, tu tem vários contatos, pô, me apresenta uma pessoa e tal, tal, tal coisa. Aí outras pessoas queriam só entrar no grupo. Mas o que te dava mais prazer de tudo era essa call. Vivo ali com as pessoas. Sim, eu gostava. Mas qual que hoje em dia a galera fala que é mentoria, que é... Cara, era mentoria. Eu usava assim, paga a mentoria, paga a mentoria. O que aconteceu? E chegou um momento que quando o preço foi subindo de 3 para 5 para 10 mil reais, eu comecei a atrair um público diferente. Subiu o sarrafo, né? Que era, ao invés de eu ensinar fontes de renda, ensinar nego a ser nômade digital, viajar o mundo e fazer o que eu fazia, era um pessoal que queria trocar de jogo. Que é o seguinte, putz, é o jovem empresário que venceu na vida, só que ele olha para o lado, nenhum dos brothers dele de infância estão no nível dele intelectual, em nível de trabalho, nível executivo, então não entendem as dores. Então, a veia da venda mudou do nomadismo digital para a comunidade de pessoas acima da média. Tá? Então, foi a época que eu larguei a Europa, larguei o verão do europeu, larguei as festas e o caramba, vim para o Brasil focar em comunidade. Então, eu tava... Putz, tinha época que eu fazia um evento por semana. Aí eu ia para São Paulo, BH, Rio de Janeiro, juntando as pessoas desse grupo, que virou a Kobe na época, não tinha esse nome, não tinha a marca Kobe, era só Mastermind do Ryan, o grupo do Ryan. Fraternidade veio num segundo momento depois do processo, que a gente recebeu um processo de propriedade intelectual. Mas tu se exigiu mais, assim, quero entregar mais para essa galera que tá... Não, era basicamente um foco diferente. Ó, a primeira vez era o foco aprender fonte de renda e viajar o mundo. Quando o pessoal ficou mais sofisticado e mais rico, realmente eu precisava ter um corpo a corpo mais, criar esses eventos e conectar essas pessoas. E aí o primeiro milhão veio daí. Veio das fontes que eu tinha, como nômade digital, e também do grupo que eu criei e fui fazendo eventos ao redor do Brasil. E assim, cara, nossos eventos a gente pegava uma mesa num restaurante e começava a tomar cerveja. Aí foi ficando melhor, a gente pegava um Airbnb legalzinho numa cidade e botava, comprava cerveja um dia antes e botava o pessoal lá. Aí eu fiz um evento no quintal da minha avó, um mocotó, e eu trouxe o grupo molejo e tocou lá no quintal da minha avó. E aí, mano, um negócio foi escalando. Chegou um momento que, cara, eu tava de saco cheio de dar a mesma mentoria. Tava de saco cheio de falar, fazer a call das 20 caralhadas fontes de renda. E, ao mesmo tempo, eu entendi que o meu produto tava ficando muito caro pro meu público-alvo. Que meu público-alvo sempre foi o jovem. Então,
O meu lema é levantar a ambição, a autoestima e o conhecimento do jovem brasileiro. Então, eu criei o Sub-25, que era um grupo júnior daquele grupo de pessoas tops que eu tinha. E o Sub-25 custava R$2.000, versus Bem o mais outro grupo que estava 15, 20 mil reais. Então, eu colocava, sei lá, 20 pessoas no Zoom, trabalhava 1 hora. Na verdade, porque as pessoas tinham que se apresentar, eu escutava as pessoas se apresentando durante 1 hora, fazia o meu call das fontes de renda durante 1 hora. Eu vi, opa, o Sub-25 é melhor para mim do que esse grupo aqui caro. Porque o grupo caro eu tenho que fazer 1 com 1 e escutar as dores de todo mundo. O outro é coletivo. O outro é coletivo e eu consigo ter um tipo de escala. Então foi do 1 para 1, do 1 para 20, e aí que é a grande diferença do primeiro milhão para o 10º milhão. Foi do 1 para 1, pro 1 para 20 e do 1 para milhares de pessoas, que foi aí que eu pulei para curso online. Foi assim. Pistola, bazuca e granada. É, basicamente isso. Então, putz, os 100 mil é no 1 para 1, 1 milhão é de 1 para 20, 1 para 1 mil é o milhão, 1 para 1.000 é o 10º milhão, e depois 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, e você só consegue essa capilaridade através de plataforma. Aí foi bem mais tarde. Mas nessa época aí de primeiro milhão foi, cara, 1 para 1, eu estando quase em burnout de fazer tanto call, entendendo que a solução do burnout de fazer tanto call é 1, aumentar o preço, 2, escalar para 1 para 20. E aí eu consegui equilibrar os dois. Até esse momento eu fazia sozinho como um estagiário. Quando eu vi que, putz, eu preciso dessas duas pontas no 1 com 1 e na escala, eu comecei a ter sócio. E aí foi quando o bagulho virou. Porque, cara, você sozinho você consegue chegar até 500 ou até 500 mil a 1 milhão. Depois, você não consegue fazer isso sem cortar o bolo. Não é ter braço, não. É ter sócio. É cortar o bolo mesmo. Tipo, ganhar junto. Entendeu? E assim, eu tinha gente trocando tiro comigo. Não eram prestadores de serviço, não. Pensante. Tá? Eles eram sócios, cada um, eles tinham suas agências e tal, mas eu olhava eles como meus aliados, entendeu? Putz, depois tivemos problemas e, cara, todo mundo, quando o negócio começa a entrar, eu consigo fazer isso sozinho, cada um foi fazer sua parada. Mas, para você ir do 1 pro 5, tem que ter sócio.